Muito bem, amigo telespectador, voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, com o Fernando Antônio comentando, né, como ele viu as participações de Americano, Goytacás. Infelizmente, já anunciamos aí, o Sonho da Barra foi rebaixado, e as possibilidades de Americano e do Goytacás nessa Taça Corcovado buscando o título. O Goytacás ganhou, faz o seu último jogo, que vai ser amanhã, foi antecipado para terça-feira, às 3 da tarde, em Bangu, enfrentando o Gonçalense, e o Americano, que perdeu uma chance enorme de vencer, de se manter ali praticamente na liderança também da Taça Corcovado, perdendo lá na região dos Lagos para o Sampaio Corrêa por 2-1. Fernando. Um abraço a você, ao telespectador. O Goytacás fez o seu dever de casa. Começou mal, perdendo por 1-0, mas apresentou um grande poder de reação e venceu com méritos por 3-1. Só não consigo entender o porquê desse último jogo do Goytacás ser amanhã. Antecipação. Primeiro, será a última partida da equipe alvianil, porque o Goytacás vai folgar na última rodada, até pelo fato de ter um jogo a mais. Nenhuma necessidade desse jogo ser antecipado. Isso demonstra que pode acontecer alguma coisa nessa reta final de competição. Caberia até o próprio Goytacás a dar uma explicação a nós da imprensa e também a sua torcida, embora a obrigatoriedade seja da federação, que é a promotora da competição. Mas não deu para a gente entender essa situação. O que circulou, né, lá no Arizão foi que o Séries solicitou a federação, o Gonçalense solicitou à federação a antecipação do jogo para poder jogar no estádio de Moça Bonita, e já que na quarta-feira o estádio vai estar ocupado. Quer dizer, mas o Gonçalense não jogou lá em Itaboraí? E como é a última partida do Goytacás, por que então não fazer o jogo na quinta? Exato, exatamente. Já que não é a última rodada da competição, é o último jogo do Goytacás, mas não é a última rodada da competição. Exatamente. Que será concluída nessa etapa no sábado. Isso. Depois então vem o regime de classificação de acordo com o resultado final, onde a Portuguesa pode até subir direto se conquistar o segundo turno e por aí vai. E outra coisa, hein? Se o Goytacás empatar, fica ruim para ele. Ao Goytacás cabe a vitória. Só. Como ao Americano cabe vencer da Portuguesa e vencer da equipe do Séries na última rodada, lá em Bangu, para evitar qualquer tipo de problema que venha comprometer a sua classificação. Falando sobre o Americano, se me permite, o Americano deixou de ganhar porque não teve eficiência na finalização. Fez um 1-0, teve uma desatenção a nível de marcação e de erro de passe. Como é que um time toma 2 gols assim? E possibilitou ao adversário a virada. O Americano errou muito e, por ter errado, acabou pagando com esse resultado adverso. Eu vou ser muito franco, quero ver o Americano classificado, como será bom para a nossa cidade se o Goytacás atingir seus objetivos, mas em cima do que nós estamos vendo, de repente não vai ninguém. Não se admite os erros que são cometidos pelo Americano de oferecer ao adversário sempre as melhores chances. Porque a gente vem dizendo que o Americano, em muitos jogos em que ele não conseguiu êxito, não foi por méritos do adversário, e sim por erros que ele cometeu. E nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, a comprovação foi clara. Um erro de passe, que resultou no primeiro gol do adversário, que deu origem ao empate, e depois um erro de posicionamento da defesa, já no finalzinho, né, do primeiro tempo, que deixou a gente completamente chateado, porque era uma partida em que o Americano tinha tudo para conseguir um bom resultado, porque o adversário estava dando margem para isso. E o Americano não teve competência para aproveitar. Pois é, estaria hoje igualado à Portuguesa, né? Na primeira colocação, assim como o Goytacás também está. E tendo porém a segunda alternativa, né? Até de entrar pelo índice técnico.
Exatamente. Porque quanto mais pontos você somar, aumenta com mais intensidade a chance de classificação. Agora, esse campeonato, meu caro Fernando, é um campeonato muito confuso. Eu nunca vi, não me lembro, de haver um campeonato tão confuso como esse, porque disseram que haveria uma reunião com os clubes, que houve uma reunião com os clubes da Série A, né, que não concordaram com um torneio entre os primeiros da Série B para que poderiam subir. Uma confusão. Por que não vai ser como no ano passado, por exemplo, né, que já sobem automaticamente os 2 primeiros da Série B? O grande problema é que a federação discutiu um regulamento de segunda divisão em um arbitral de primeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o próprio sistema de classificação vem sendo hoje combatido por algumas equipes da Série B exatamente por isso, porque no arbitral da Série B não discutiu essa forma de aplicar esse regulamento que para nós é uma novidade. Eu vou falar uma coisa aqui e eu já estou falando de maneira antecipada. Havia uma movimentação e até uma mobilização dos clubes da Série B de questionarem a federação com uma ameaça judicial do regulamento voltar a ser como era antes. O América, que seria o mentor de todo esse projeto, já saiu de linha. Hoje, o América é o segundo pelo índice técnico. Exatamente. Então, aliás, o segundo não, pelo índice técnico, hoje, se não me engano, ele já é o primeiro. Essa antecipação de jogo do Goytacás contra a equipe do Gonçalense já pode dar efeito a uma armação para subir a Portuguesa e o próprio América. Não será surpresa para mim. Estou falando com antecedência, para não dizer que depois nós falamos, depois de todos os resultados consolidados. Pois é, e ontem, inclusive, lá no sábado, melhor dizendo, no Ari de Oliveira e Souza, foi o que se viu. Eu imaginei, em função do jogo, da decisão do Barcelona com a equipe do Juventus, da Juventus de Turim, né, da Velha Senhora, que o Barcelona sagrou-se lá em Berlim, na Alemanha, campeão da Eurochampions. Eu imaginei, olha, não vai lotar o estádio, a torcida não vai comparecer, mas de qualquer maneira compareceu em bom número, não um número excepcional, como foi no jogo com o Clássico Americano, mas proporcionou uma renda de pouco mais de R$30 mil. Eu acredito que tenha dado pelo menos para pagar as despesas com a montagem do jogo. Arrecadando isso, sim. Não é? As despesas com a montagem do jogo, elas giram em torno de quase R$12 mil. Então. Dependendo de você colocar mais uma ambulância em função da carga que você solicita de ingressos à federação. Quando você solicita uma carga acima de 3 mil, você tem que ter 2 ambulâncias no estádio. Pois é. Bom, e o São João da Barra, infelizmente, foi o que a gente previa, pelo que a gente vinha vendo desde o começo, a luta, a dificuldade. A gente já viu isso, esse filme. Nós já assistimos em outros campeonatos, com outras equipes que vêm se engatinhando, como foi o caso do Quissamã, como foi o caso do Cardoso Moreira, do Carapebus, equipes que, como Mangaratibense esse ano, você se lembra, o jogo com o Americano lá em Italva, né? Que não tinha nem um número de jogadores para compor o banco de reservas. Então nós, para você ter uma ideia, o São Cristóvão também só trouxe 7 jogadores ali para formar o banco de reservas. Mas a torcida do Goytacás começou a vibrar logo antes, quando o jogo estava começando, estava terminando o primeiro tempo lá do jogo americano, né, primeiro com o gol de empate do Sampaio e depois, evidentemente, com o gol da virada, uma coisa incrível, diferença de 1 minuto, quase, de um gol para o outro, o segundo gol do Sampaio Corrêa. Mas nós vamos encerrando aqui o programa de hoje, nesta segunda-feira, né?
Mas amanhã o Fernando vai estar de novo com a gente, vai estar outra vez aqui com a gente e vai falar sobre o jogo de quarta-feira, que vai ser um jogo importantíssimo para o americano, um jogo diante da Portuguesa. Né? O time do americano, da última vez em que se confrontou com a Portuguesa, foi na ilha, naquele fatídico jogo em que o americano acabou sendo goleado por 5-1 naquela decisão depois de vencer aqui, né? Um jogo apertado aqui em Campos. Quer dizer, mas vamos ver o que o time do americano vai fazer quarta-feira, depois de amanhã, diante da Portuguesa. Aí o Fernandinho vai falar, aliás, o americano também ontem jogou desfalcado, no sábado jogou desfalcado de alguns titulares, inclusive o Felipe, que eu considero, né, a maquininha, vamos dizer assim, do time do americano. Eu agradeço a todos o carinho da audiência, muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.